vai falar sobre o dízimo. Para a gente conversar sobre o dízimo, a gente recebe o padre Lúcio Eimer. Seja muito bem-vindo, padre. Obrigada, viu, por ter aceito nosso convite. Todo nosso, viu? Rabino Michel, muito bem-vindo também, mais uma vez. Muito obrigado pelo carinhoso convite. A gente agradece. E pastor Roberto Cruvinel, muito bem-vindo também, viu? Eu que agradeço, Cátia, e me sinto honrado de participar pela primeira vez desse programa. A honra é toda nossa, viu, de receber todos vocês. Agora, hoje vamos falar sobre o dízimo. E a gente fez um resuminho do que é o dízimo. Veja aí. Dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa. Apesar de ser uma prática anterior ao cristianismo, foi na religião católica que a quantia cobrada dos fiéis tornou-se padrão. A partir do século IX, os reis passaram a ser os responsáveis pela cobrança da taxa, com o compromisso de colaborar em troca com a divulgação da fé cristã. Ao contrário da forma agressiva como era cobrado na Idade Média, atualmente as instituições religiosas coletam pacificamente o dízimo, apenas recorrendo ao que prega a doutrina. Na Bíblia, também consta a contribuição voluntária, na qual o fiel participa com a quantia que quiser e quando ele bem entender. A cobrança de uma taxa por uma instituição que promete trabalhar o lado espiritual pode parecer contraditória, mas a realização de qualquer culto ou cerimônia gera custos financeiros. Mesmo assim, o destino do dinheiro dos fiéis é sempre fonte de muita intriga. Intriga essa que as pessoas que fazem, né? Porque o termo dízimo nada mais é do que uma forma, e a gente vê isso na Bíblia, da gente aprender a dividir, né? Até o Papa Bento XVI, Padre Lúcio, acabou extinguindo esse termo dízimo para a Igreja Católica, né? É isso? Me falaram que ele extinguiu, que agora a definição atual é atender às necessidades materiais da igreja, cada qual segundo as suas próprias possibilidades. Então não aquela história assim, vou dar 10% do meu salário. Então, né? Talvez só corrigindo, né? Ele está afirmando aí não a obrigatoriedade de 10%. Quer dizer, eu posso dar de acordo com o que eu sei. Que Paulo já dizia isso, né? Em Coríntios 10, segundo o vosso coração, né? Então dízimo também é manifestação de amor. Mas as pessoas encaram, quando a gente fala em dízimo, eu acho que não todas, a gente nada na vida para generalizar, mas de uma forma meio pejorativa. Eu tenho que dar o meu dinheiro para a igreja, porque sabe Deus o que a igreja vai fazer. E a igreja católica que a gente está falando agora, tem várias obras assistenciais que funcionam a partir dessa ajuda de todos. Você veja, né, no nosso caso, na Igreja Católica, por exemplo, funciona numa paróquia para que ela possa funcionar bem uma secretaria. A secretária precisa do salário, porque ela está trabalhando. O trabalhador merece seu salário. Precisa de alguém para manter a ordem do próprio templo, que nós chamamos sacristão. A equipe para fazer limpeza, água, luz, telefone, decoração, a hóstia, o vinho que é usado na missa. De onde sai tudo isso? Fora catequese, investimento em equipamento, som, reformas, ampliações, construções. Mas como que a Igreja Católica orienta para os padres pedirem a ajuda aos seus fiéis em relação ao dízimo? Não existe assim uma orientação concreta. Vocês padres têm que fazer isso. Existe a palavra, né? Existe a realidade de cada paróquia, a realidade de cada padre, de cada pároco, e cada um dentro da sua própria realidade vai trabalhar, né, essa questão. Alguns conseguem ser bastante enfático, né, fazer um trabalho muito bonito, muito aprofundado dessa questão do dízimo. Outros ficam um pouco mais à margem, falando das necessidades, chamando os seus fiéis a participarem, né, como corresponsáveis pela paróquia, porque é isso que cada cristão, cada membro é, né? A igreja é uma grande família. Como cuidamos da nossa casa, pai, mães, irmãos, também a igreja é a mesma coisa. Então alguns vão por essa linha, chamando os fiéis, né, a corresponsabilidade, mas todos, sem exceção, né, vão colocar também, deixar bem claro, que o que deve nortear a participação ou não no fiel é o amor. Amor a Deus, amor à igreja, amor à sua vocação. Enquanto ele acha que ele pode compartilhar daquilo que ele tem, né? Sem constrangimento, dai segundo o nosso coração. Agora,
Rabino Michel, em relação ao judaísmo, como que é visto justamente o dízimo? O conceito bíblico de dízimo foi desenvolvido na tradição judaica. Hoje ele é chamado de uma forma mais ampla de tzedakah. Tzedakah vem da palavra tzedek, em hebraico, que é justiça. É o conceito de justiça social, da nossa obrigação de transformar o mundo num lugar mais equilibrado, num lugar mais justo, em que todos, sem exceção, têm o direito de morar num lugar seguro, de se alimentar durante o dia, de vestir roupas ter uma dignas, vida digna, né? de ter uma vida digna. E o pensador judeu que desenvolveu o conceito de tzedakah de uma forma fascinante foi Maimônides, que viveu na Idade Média, no século XII, tanto na Espanha como no Egito. E ele determinou 8 degraus diferentes da caridade, né? Sendo que o degrau mais baixo de todos seria você dar de má vontade. Eu dou por obrigação. Para ninguém falar que não dou nada, eu dou 10% e pronto, não me envolvo com mais nada. Depois disso seria o degrau de que eu dou porque eu fui solicitado. Melhor do que isso é dar por vontade própria, sem que ninguém me peça. Ainda melhor do que isso seria dar sem conhecer a pessoa que eu estou ajudando e sem que ela me conheça. Sem que você espere alguma coisa dela, né? Para que ela não se sinta envergonhada e para que não haja nenhum tipo de expectativa. E por fim, o mais alto dos degraus é você não dar o peixe, mas ensinar a pescar. É você criar possibilidade da pessoa se sustentar com dignidade sozinha. Você ensinar uma profissão. Você dar um posto de trabalho. Essa é a forma mais digna da tzedakah, da justiça social. Porque você não cria uma dependência eterna, que essa pessoa tem que sempre bater na tua porta para ganhar uma comida ou para ganhar uma roupa. No lugar disso, a pessoa tem condições, tem ferramentas de ir atrás do próprio sustento e viver de forma digna. Isso faz com que essa pessoa comece a se sentir muito melhor em relação à autoestima e ao seu poder de mudança, né? Sim. Quer dizer, ela teve uma oportunidade, mas dependeu dela e das atitudes dela esse crescimento pessoal, né? Sem dúvida. E a autoestima é tudo, porque uma vez que a pessoa começa a acreditar nela mesma, então os seus horizontes se expandem e ela tem a possibilidade de ir muito mais longe. Para a igreja evangélica, como funciona, pastor Roberto? Olha, Kátia, para nós evangélicos, funciona exatamente como a Bíblia diz. Nos nossos dias, nós estamos vendo as pessoas propondo eufemismos, né? Uma modificação de palavras, suavização. Aliás, isso é quase tudo. Esse relativismo mostra aí uma suavização das coisas, inclusive das doutrinas bíblicas. A Bíblia diz que nós, cristãos, devemos entregar ao Senhor 10% de nossos bens. Não somente isso, devemos ajudar a igreja, ajudar os nossos irmãos. A Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas que se eu faço só que é da minha obrigação, me considere servo inútil. Na verdade, o dízimo hoje é uma doutrina bíblica que tem sido muito comentada, muito discutida, por conta das exacerbações. Mas o que a palavra de Deus diz é que Deus prova o homem em todas as situações da vida, inclusive aonde ele é mais duro, que é no bolso. E entendendo que o dízimo é para a provisão da obra de Deus, para nós ajudarmos as viúvas, ajudarmos os desamparados, para, como o padre falou, a provisão da própria igreja, não é para a ostentação de nenhum sacerdote, de nenhum ministro, de ninguém. O que é interessante é o seguinte: como a pessoa entrega o dízimo? A Bíblia diz, no Evangelho de João, é o que a palavra de Deus diz, a nossa regra de fé, que o Espírito Santo guia a pessoa na verdade. Se nós entendemos que salvação é verdade, que céu é verdade, que inferno é verdade, vamos entender também que a membresia da igreja deve sustentar a obra. O Estado, ele é laico. A igreja não pode depender do Estado, não pode depender do poder público, não pode depender de uma lei, seja ela qual for. Nós devemos exteriorizar a nossa fé. Tiago diz o seguinte: mostra a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Se a pessoa ela tem um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus, certamente ela vai colocar os seus bens à disposição de Deus. A igreja cristã começou dessa forma. Atos capítulo 2 diz a Bíblia que nenhum dos membros tinha nada como seu mesmo, tudo em comum, tudo compartilhado, e dessa forma a igreja crescia. E por que vocês acham, quando a gente fala em dízimo, cria-se uma polêmica gigante? Talvez seja, Kátia, pela exacerbação. Tudo que é exagerado tende a polemizar, ainda mais quando se toca no bolso alheio.
não é? Porque uma verdade colocada de forma exagerada se torna uma mentira. Aliás, a pior mentira é aquela que mais se parece com a verdade. Essa é a pior mentira. Que confunde mais gente. Para que serve o dízimo? Qual é, aliás, o dízimo deve ser entregue na congregação onde o irmão, a irmã, a pessoa congrega. O dízimo é para o crescimento daquela comunidade onde ele está inserido. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas se escondem através do que elas enxergam. Digo isso porque eu falo assim, mas eu vou entregar o meu dízimo pro fulaninho de tal da minha paróquia, da minha igreja, enfim, da minha comunidade, e ele tem uma vida muito melhor que a minha, o pároco, então eu não vou fazer isso. Quer dizer, a gente se esconde atrás, quer dizer, eu tenho que fazer a minha obra de acordo com o que eu acho que é certo. O que o outro faz, ou nos rebouços de cada um, o sacerdote administra e ele vai dar conta diante de Deus. Agora, o que se ensina hoje, que é algo que é de discussão, é usar o dízimo como agiotagem de Deus. Você dizima para Deus te dar 30, 60, 100 vezes mais. Isso é chantagem. Isso é chantagem. Justamente, eu entrego o dízimo porque eu amo a Deus, porque Ele me amou primeiro. E não entrego só o dízimo. Eu amo o próximo. A Bíblia não diz. Esse é um grande problema, né, que a gente vê nas teologias de hoje que surgem, né, assim, de repente, tá. E uma coisa que é mais ou menos já antiga também, essa teologia, por exemplo, da retribuição. Eu vou dar 10% do meu dízimo para Deus, Deus vai me dar 100 vezes mais, tá? Então, quer dizer, como eu disse no começo, o dízimo tem que ser, antes de mais nada, uma demonstração de amor. É gratuidade. Né? O amor de Deus é gratuito. O que nós recebemos dele é da sua gratuidade. Então, o meu dízimo, se é 10%, se é 1%, é a medida do meu amor. Então, se for amor, eu vou fazer. A partir daí de que eu consagrei, seja lá o ministro, seja o sacerdote, seja lá quem for, quer que recolhe esse dízimo, como o pastor disse, vai prestar contas a Deus. Então, se eu me desprendo por amor à igreja, amor a Deus, amor ao próximo. Se me permite, padre, uma colocação, dízimo, a própria palavra diz isso, dízima, é 10%. Por que se estabelece 10 e não 9 e não 11? Porque o homem é provado em todas as áreas da sua vida. Então, não importa, a Bíblia mostra, inclusive, de ricos entregando lá no Novo Testamento, arcas de dinheiro e saíram sem justificação. E uma viúva pobre entregou 2 moedinhas, e ela foi justificada. Não se compra o céu, a questão da indulgência, que é do século XVI, ou a questão de negociar com Deus, como a teologia da prosperidade ensina aí, não tem o menor respaldo bíblico. Isso é uma exacerbação. Eu entrego o dízimo porque eu amo o Senhor, eu não dependo do Estado, não dependo de político, eu fui salvo pelo Senhor, eu tenho que auxiliar na minha congregação, e isso é feito com o coração voluntário. Isso é algo muito bonito também na noção de dízimo, como o padre e o pastor estão falando, que é a noção de que todo mundo pode contribuir, não é? Porque a pessoa que tem uma fragilidade social, às vezes ela sente que ela não pode dar. Não é verdade. Todo mundo pode dar. Claro que as pessoas podem dar em proporções distintas, em tamanhos distintos, mas todo mundo pode contribuir com alguma coisa. Mesmo porque não é o valor em si. A justiça de Deus se manifesta aí, é 10%. É o coração que acompanha. A própria determinação de 10% para quem ganha 1.000 é 100. Porque para quem ganha 10 mil é 1.000. Então, quer dizer, a questão é, Deus estabelece paradigmas. Estamos vivendo numa época pós-moderna que os paradigmas estão sendo aviltados, de santidade, de família, de tudo. Quando você diz uma determinada porcentagem, ou você dá um endereço correto, a rua que você quer ir é ali, a rua que você quer ir é ali. Deus, na palavra, estabelece essas coisas concretas. E Ele coloca essa questão do dízimo exatamente para provar o homem nessa situação. Mas a gente sabe o quanto que muitas famílias estão ouvindo a gente agora, estão vivendo um desemprego muito grande, passando necessidade, muitas vezes, até de prover o alimento para a família. Aí ouvindo isso, eu falo, mas peraí, eu não tenho comida nem para mim. Como eu vou fazer? Quer dizer, para vocês, numa situação assim extrema, eu não tenho dinheiro para dar nesse momento. Eu posso doar o meu tempo, o meu amor, quer dizer, a minha disponibilidade para ajudar o próximo também? Olha, isso com consagração do dízimo material ou não, você já deve fazer. Consagrar o seu tempo, o seu amor, isso já é
Mas senão, a pessoa não se sente menos. Eu não vou me sentir menor do que, por exemplo, o Rabino Michel, que eu não posso É evidente que você vai consagrar seu dízimo, seu 10% daquilo que você recebe. Se você não recebe, você não tem o que consagrar, você não tem os seus 10% para tirar. Por outro lado, né, para colocar uma outra proposta, né, na sua pergunta, por exemplo, eu tenho 12 anos de padre. Nesses 12 anos de padre, sempre caminhando, né, na administração da paróquia, tá, algumas dificuldades, muitas alegrias ali, tá. Eu nunca vi um dizimista que tenha aceito o desafio, né, e tenha sido fiel no dízimo, eu nunca vi faltar. Porque é bíblico, né? Já vi outros que estavam numa situação, né, mais difícil, mais complicada. Não que eu acredite nessa teoria ou teologia da retribuição, não é isso. Não é isso, eu acredito no amor a Deus, tá? E já vi a pessoa receber bênçãos por ter sido fiel também. Mas isso não acontece, só um minutinho, pastor. Isso não acontece porque uma vez que eu acredito nisso, não sei se vocês concordam ou não. Para mim a vida é um ego. A gente recebe aquilo que a gente dá. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou agressão, eu recebo agressão. Se eu distribuo ódio, eu vou receber ódio. Se eu entrego ou o meu tempo, ou que eu acho que eu posso ajudar a minha comunidade com o coração, não tem como eu não receber coisas boas. Sim, não, também. Não é, quer dizer, não é assim, não está ligado, eu vou dar 10%, porque aí os 10% vai me trazer lá na frente um negócio legal. A colocação do que a palavra diz. A palavra diz assim, quando a Bíblia fala 10%, na época do antigo judaísmo e da época de Jesus, a economia era agrícola. Então se dava o que você colhia. 10% do que eu plantava. Então, por exemplo, se você recebeu, a Bíblia não mostra que Deus te pergunta, você está com dívida, você gastou demais? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, você tem que ser dizimista. Então, dízimo, por exemplo, se você não recebeu nada, você não dá nada. Mas se você recebeu devendo ou não, é uma questão de fé, é o que a palavra de Deus ensina. Então você se comporta assim. O que nós não podemos é administrar. Por exemplo, eu recebi 1.000. Estou sendo meio concreto para o pessoal entender. Recebi 1.000. Mas aí eu me endividei. Eu não me endividei porque Deus mandou eu me endividar. Eu me endividei porque eu quis. Eu separo o meu dízimo por uma questão de fé. Se você não separou, é porque não creu. O pastor, ou o padre, ou o sacerdote não vai, nem deve ficar observando se você é dizimista ou não. É uma questão de forma íntima, diante da pessoa em Deus. Entendeu? Porque hoje as pessoas dizem assim, eu vou me endividar, e se endividam mesmo. Mas se endividam por qualquer coisa. Porque é Natal, porque é Dia das Crianças. Exatamente. É isso. Entendeu que a questão de fé falta depois, é uma questão de fé. Eu gostaria de responder a tua pergunta, porque acho que ela é muito importante. Realmente, muitos dos que estão nos assistindo se encontram numa situação de desemprego, numa situação complicada. E pelo judaísmo, você é obrigado a cuidar primeiro de você e primeiro da tua família. Então, sem dúvida nenhuma, aqueles que se encontram numa situação que não podem hoje contribuir com seu dinheiro, devem alimentar seus filhos, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma. Agora, eu observo que às vezes é mais difícil você doar o seu tempo do que você doar o seu dinheiro. Porque eu dou o dinheiro e fico distante, tá legal, eu dou meu dinheiro, quero me envolver com a pessoa. É uma doação estéril, é uma doação que você não precisa colocar a mão na massa. Tem envolvimento amoroso. E quando a pessoa tem muito dinheiro, é muito fácil, de certa maneira, ela assinar um cheque e ela fazer a doação. Mas eu percebo que essa pessoa sair de casa e ir numa casa de idosos, ajudar a limpar aqueles idosos, ajudar a alimentar aquelas pessoas, a conversar com elas, dedicar um pouco do seu tempo, dedicar um pouco do seu conhecimento, às vezes é muito mais desafiador do que assinar um cheque. Então, por isso, eu acredito que esse conceito de tzedakah, esse conceito de justiça social, ele é muito importante, porque a doação não se faz somente com dinheiro, e aliás a doação com dinheiro às vezes é a mais simples de todas. Rabino, o Antigo Testamento, que é a base do judaísmo, né, principalmente a Torá, a lei de Deus, me dá a impressão que ela me ensina, faça isso ou aquilo. E o cristianismo também me ensina assim, faça isso ou aquilo. Por exemplo, eu não faço isso, mas vou fazer aquilo. É isso e aquilo. É o que Tiago disse com o padre. Diz assim, se você mostra a tua fé sem as obras, eu vou mostrar para você a minha fé através das minhas obras. Então, por exemplo, eu dou o meu tempo, mas não sou dizimista. Eu não diz isso. Eu sou dizimista e não dou o meu tempo. Ou não ajudo os irmãos, ou não vou à oração. Ou não vou congregar. Na verdade, é um conjunto.
Hoje, o dízimo tem sido algo na sociedade muito discutido por causa das vezes das rebações que aparecem. Volto já para a gente continuar a conversa, quero deixar uma pergunta no ar. Na visão de vocês, uma pessoa que chegou à conclusão que ele não vai dar o dízimo. Pelo entendimento dele, ele falou, eu não vou dar o dízimo, meu entendimento não é legal. Eu vou participar das atividades da igreja, da mesquita, seja lá de onde for, me doando. Isso é válido pelos olhos de Deus ou não? Eu volto a esses medidas. De que forma essa pessoa pode ser punida, vamos chamar assim? Volto já. Voltando ao nosso fórum religioso, então só relembrando a pergunta. De acordo com o entendimento de vocês, uma pessoa que até poderia dar, mas ela fala, não vou dar o dízimo. Tudo bem que a Bíblia diz, tudo bem que tem orientação, mas eu acho por mim que eu não vou fazer isso. De que forma ela vai ser punida por isso? Mesmo que ela doe seu tempo e faça mais obras assistenciais que qualquer outro que doa dinheiro? Deixa eu fazer uma citação aqui, que necessariamente não se trata do dízimo, mas se trata da entrega de si mesmo evangélico. O jovem chega para Jesus, bom mestre, que devo fazer para ganhar o reino de Deus? Jesus, você conhece os mandamentos? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honrarás teu pai e tua mãe, tá? E ele enumera lá, só não enumera os 3 que dizem respeito direto a Deus, os 3 primeiros, né? E a hora que Jesus deu o elenco, mas tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor. Quer dizer, era um paroquiano que todo padre queria ter, era um membro da congregação que todo pastor queria ter, eu acho que seria um membro também da sinagoga que todo rabino queria ter. Uma pessoa ótima, maravilhosa, fazendo tudo o preceito da lei, tudo direitinho. Está lá quadradinho. Jesus olha para ele com amor e diz, só te falta uma coisa, venda o que tem, dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Nesse momento, essa pessoa se afastou triste porque ele estava muito apegado às coisas. Então você pergunta, uma pessoa dá o tempo, faz uma série de coisas, mas meu dízimo eu não vou dar, porque eu não vou dar. O que será que está por trás desse sentimento? É o egoísmo? Não, às vezes é um questionamento. Por exemplo, não citando situações, mas eu lembro que determinada situação com fulano de tal X foi usada de uma forma indevida. As pessoas vão ficando meio incrédulas. E nos dias de hoje, a gente sabe que infelizmente isso acontece muita frequência. Talvez seja por conta de uma situação... Desconfiança da aplicação disso. Talvez seja, Kátia, por uma questão seguinte. O ponto de vista da palavra de Deus de comunidade, seja no Antigo ou no Novo Testamento, é um local que você conhece as pessoas. No meu caso, eu sou pastor, se fosse psicólogo, eu ia usar um livro de psicologia, mas eu sou pastor e uso a Bíblia. Salvação é por fé. Salvação é através da graça de Deus e a fé, a Bíblia diz que a fé é como se fosse o canal onde a graça de Deus se manifesta. Não é o dízimo que salva ninguém. Nem a Assembleia de Deus, nem a Igreja Católica, nem a sinagoga. Não é pagamento de salvação. Não existe. Todavia, o que a palavra ensina é a seguinte: se você é salvo, você não é salvo porque é divinista, ou porque se santifica, ou porque frequenta uma igreja, você é salvo por conta de Jesus, no nosso caso, que nós ensinamos. Mas, se você é salvo, você vai cumprir. E o texto da Bíblia diz, João 16:13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Observe que o texto coloca um artigo definido, a verdade. Não tem várias verdades. Então, uma questão de religião, você se enquadra nela. Vou abrir uma para você. Entendeu? Sim, claro. Mas até para as pessoas entenderem. Talvez seja mais fácil. E o padre, viu, Cátia, ele falou uma coisa correta. Porque, na verdade, ele queria fazer tudo, menos aquilo. E cristianismo é entrega incondicional. Deus pode até te dar muito mais. Lucas 18, aliás, fugiu o texto, mas o Evangelho de Lucas diz, 18 mesmo, que ele pode superabundar. No Antigo Testamento diz que é o dono do ouro e da prata. Todavia, por conta do mau testemunho, eu vou fechar meu coração, então eu vou procurar uma igreja correta, ou uma comunidade correta, pelo menos que tente viver a palavra com simplicidade. Eu fiz essa pergunta até pelo seguinte motivo. Quando a gente, e aí cada um lê a Bíblia, ou lê o livro
orientando a sua religião, e cada um que enxerga de um jeito. Quando, por exemplo, não se fala na Bíblia do dízimo, talvez não seja uma palavra de Deus também dizendo que a gente não pode se apegar aos bens materiais. Eu posso ter 10% do que eu tenho, mesmo. Mas os meus 90, eu faço a vida da minha família um inferno com meus 90. Eu não uso para o meu bem, eu não uso para a felicidade, porque eu tenho cobiça. Ou eu não ganho o dinheiro de forma ética. Eu não ganho de forma ética. É o caso de Malaquias. O dízimo não pode ser um caminho para você limpar a sua consciência de um dinheiro que foi ganho de uma forma. Não é contra de indulgência. O próprio Deus, ele condena o povo, no caso, dentro do povo judeu, não a religião, no caso de Malaquias, porque o pessoal entregava uma oferta no templo, mas vendia o filho da pessoa que devia ir. A pessoa não pagava, ele tomava o filho e vendia como escravo, e depois ia entregar dízimo. Por isso que é um conjunto de coisas. Hoje nós estamos discutindo pontualmente sobre dízimo, mas esse é um conjunto. Jesus condenava, a pelo menos alguns dos fariseus, pagavam dízimo até da hortelã e do coentro, mas por dentro eram aves de rapina, que exploravam as viúvas e os órfãos. Justamente. Mas pagava o dízimo até da hortelã e colhia no fundo do quintal. Então não é essa a questão. Agora, respondendo a pergunta específica, se alguém chegar na minha congregação e falar eu não quero contribuir com dinheiro, mas quero contribuir com o meu trabalho, essa pessoa vai ser abraçada, claro que sim, essa pessoa vai ser bem-vinda, vamos ficar muito felizes de recebê-la. E talvez aí ela tenha uma outra ideia e visão perante a igreja e passe a acreditar que aquele trabalho daquele grupo é um trabalho que vale a pena a gente aos poucos nós vamos tentar sensibilizá-la da importância também da contribuição material. E eu acredito que a pessoa deve pertencer a uma comunidade em que confia. Né? Se a pessoa não confia naquela comunidade, deve sair e procurar uma outra, deve buscar uma próxima. Porque a questão da idoneidade é essencial. Houve no passado, sim, escândalos relacionados ao dízimo, e isso faz com que as pessoas fiquem cautelosas e devem ficar cautelosas. E devem verificar muito bem como esse dinheiro está sendo aplicado, sem dúvida nenhuma. E se há uma desconfiança em relação àquela congregação, àquela comunidade específica, é direito da pessoa passar a pertencer a uma outra. Mas na hora que ela decide, essa é minha comunidade, então precisa... Ela vai ter uma interação naquela comunidade. Eu costumo dizer, no meu caso como pastor, o padre é um pastor também, o senhor é um pastor, pastoreia, que pastorear alguém é descer do púlpito, não é subir nele, não é ser um grande orador, não é ter uma apresentação estética, uma questão mais ética. Então chegar às pessoas, por exemplo, onde eu sou pastor, se um membro pedir para ver o caixa da igreja, ele pode ver. Ele tem que ver, a igreja tem que ter trabalho social, tem que alcançar as pessoas. Por exemplo, a pessoa é dizimista. O dia que ela não pode ser dizimista, onde ela vai procurar socorro? Procurar socorro na igreja. Lhe falta um bujão, se a igreja puder, tem que prover. Lhe falta comida. É o que a palavra de Deus ensina. E é o que muitas igrejas fazem, muitos grupos religiosos fazem, e a gente percebe em penitenciárias, no tratamento de dependentes químicos, coisas que o governo muitas vezes poderia fazer, não consegue chegar, não consegue suprir, mas que as igrejas com um grupo de fiéis acabam chegando e complementando esse trabalho. Nessa situação não importa qual seja a religião. Por exemplo, minha comunidade, nós distribuímos sopão debaixo da imigrantes ali, da ponte da imigrantes. Se tiver uma comunidade católica fazendo a mesma coisa, eu não estou propagando doutrina, eu estou matando a fome de alguém. Não adianta falar de Jesus para quem não consegue me ouvir, porque o estômago está roncando. A fome não tem religião. Não tem religião. Verdade. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e a sua igreja, pode acessar. Pode sim, aliás, eu trouxe um presente para você. Que legal. Eu trouxe um livro meu, A Vida da Igreja. A Vida da Igreja. Mais um DVD triplo no final do mundo. Escatologia e mais alguns livros mesmo, algumas coisas, inclusive tem uma dedicatória em grego para você aí. Depois você me diz o que eu não entendo nada. Quem quiser então. Grego para você é grego. É grego mesmo. Quem está no trono, não eu, mas Cristo. Quem quiser nos conhecer, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério Pleroma, nossa igreja fica em Diadema. Quem quiser estudar teologia comigo, inclusive a distância, em qualquer lugar, você pode entrar no meu site, www.adpleroma.com. adpleroma.com. Nosso telefone é o 0 prestadora 11 2805-6381, 2805-6381. Cátia, eu te assisto há bastante tempo. Obrigada. E eu vejo a simpatia
E eu gostei demais, eu gostei de conhecer o padre, gostei de conhecer o rabino e, acima de tudo, gostei de estar com você. Ricardo, eu também gostei de conhecer. Todos estão sendo convidados a voltarem, não só para o Fórum Religioso, mas para outras pautas também, viu? Rabino Michel, quem quiser conhecer um pouquinho mais do judaísmo, de que forma a gente pode? A página na internet da Congregação Israelita Paulista é www.c de congregação e de israelita, p de paulista, cip.org.br. O nosso projeto social mais importante, já que o tema do nosso encontro é o dízimo, é o Lar das Crianças. Vocês podem, por meio do site da Congregação Israelita, acessar o site do Lar das Crianças da CIP. Obrigada mais uma vez pela participação, viu? Padre, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho? Então, eu sou o pároco da Paróquia Santa Terezinha de Iguaçu, diocese de Campo Limpo. Para acessar alguma informação, pode entrar até no meu Face, né? Lúcio Emer. A paróquia tem um site também, mas ele está parado, que estamos remodelando, né? Estamos consertando e ainda não foi ao ar ainda. Mas através do Face, né? Lúcio Emer, dá para se conseguir também ter informações. Eu tô curiosa. Isso aqui é uma experiência, né, minha e a Lucinha, que é uma paroquiana, né? Que anima lá o ministério, né? Da missa dominical. Nós estamos fazendo essa experiência pela atração fonográfica. E quem quiser conhecer também o trabalho de vocês pelo CD, pelo seu Facebook, a gente também. Queria agradecer demais a sua participação. Foi uma alegria. Toda minha, viu? Você. É uma coisa nova, gostoso. Gostei muito. Da próxima vez você fica mais relaxado, você vai ver. Padre Lúcio Emer, muito bem-vindo, obrigado pela participação. Rabino Michel, mais uma vez, obrigada. E pastor Roberto Tuzino, mais uma vez, obrigado, espero mais vezes.